O Argo Tracking não é um SUV de verdade, mas também não é só um Argo cheio de acessórios não. Ele pode ser até uma boa compra para você, mas eu não compraria essa versão aqui. E eu vou te mostrar por que agora. O Argo Tracking foi lançado em 2019 e praticamente não mudou desde então. A maior alteração foi feita no ano passado, na linha 2020, com a adoção do novo logotipo da marca, que traz letras em caixa alta e essa charmosa bandeirinha da Itália chamada de Fiat Flag. Aqui embaixo, os para-choques eles têm apliques na cor preto brilhante, na parte inferior, próximo aos faróis de neblina. Aqui também nós temos mais apliques na cor preta, só que preto fosco. Nas laterais, obviamente, as molduras plásticas, como não pode deixar de ser num carro aventureiro. E adesivos aqui na parte inferior das portas, com o nome da versão Tracking. Esses adesivos também estão presentes aqui no capô. E eu acho legal, não sei se vocês gostam, eu acho que combina com a proposta do carro. Se você não gosta, deixa a sua opinião aí embaixo nos comentários, pra gente saber. O teto, ele tem também acabamento em preto brilhante, com esse detalhe, esse adesivo da versão Tracking. E esse acabamento em preto brilhante também está presente nos espelhos retrovisores e aqui atrás no aerofólio, que inclusive é bem pronunciado, mas não é feio. Eu acho ele bem bonito, inclusive, bem harmonioso com o restante do conjunto Argo. Os logotipos, inclusive, eles têm acabamento em preto fosco, tanto o logotipo da Fiat como do próprio carro. E aqui na parte de baixo a gente tem uma espécie de um extrator de ar, obviamente não é funcional, e essa ponteira de escapamento também, que dá um aspecto mais esportivo ao Argo. Como vocês estão vendo, essa versão tem sensor de estacionamento traseiro, é um dos itens de série do Argo, e a gente vai falar sobre isso agora aqui no interior. Vamos lá? Olha só. Aqui a cabine ela é muito bem acabada, muito bonita, embora o Argo não seja um projeto novo, ele ainda tem uma cabine bem harmoniosa. A partida do motor é feita por botão, vamos ligar aqui. Ele tem uma boa lista de itens de série. A começar pela central multimídia com suporte Android Auto e Apple CarPlay, que não é a mesma Uconnect de última geração que está presente na Estrada e também no Mobi. Essa unidade cedida para avaliação tem ar-condicionado digital com uma zona de temperatura, mas ele faz parte de um pacote de opcionais vendido por mais ou menos R$6.000, um pouquinho mais do que isso. Entradas auxiliar e USB, inclusive esse porta-copo aqui, ele é bem raso, né? Bem pequeno. Nada além de uma latinha de refrigerante vai poder ser colocada aqui nesse compartimento. Manopla do câmbio automático de 6 velocidades, com opção de trocas sequenciais na alavanca, olha só. E esse charmoso detalhezinho aqui do Fiat Flag, da bandeirinha, na coifa do câmbio. Painel de instrumentos tem uma tela de TFT central, bem bonita, por sinal. O painel ele é bem fácil de visualizar, você consegue enxergar todas as informações básicas, ó, navegar aqui pelo menu do computador de bordo, bem intuitivo, bem fácil de entender os menus e as funções. A saída de ar-condicionado tem molduras cromadas, aqui os comandos de telefone e comandos de voz, e desse lado não temos nada, porque esse lugar é destinado normalmente ao piloto automático, item que não é oferecido nessa versão aqui, a Tracking. As portas têm revestimento com um pouco de tecido aqui, no caso aqui couro, maçanetas na cor preta, e os bancos eles são revestidos em couro nessa configuração que é a completa, mas embora 99,999% das pessoas prefiram couro do que tecido, eu particularmente acho que nessa versão o tecido combina muito mais, até porque a padronagem desse tecido é bem diferente e é uma das características que diferenciam o Argo Tracking por dentro em relação ao restante da gama do hatch. Falando nisso, vamos mostrar o espaço traseiro antes que eu esqueça. Espaço bem generoso para as pernas. O Argo ele é um carro bem espaçoso por dentro, embora ele não pareça. Ele é um veículo bem espaçoso, trata muito bem seus ocupantes. Aqui, evidentemente, temos 3 apoios de cabeça, com 3 cintos de segurança de 3 pontos. Ó, vou mostrar para vocês mais de longe o espaço. E o porta-malas comporta 300 litros
de capacidade volumétrica. Aqui minha mochila e também o tripé estão aqui para vocês terem uma noção do tamanho do compartimento. E um ponto que eu não posso dizer que é uma deficiência do carro, mas um ponto chato para quem é mais baixinho é a altura dessa tampa, olha só. Eu vou chegar aqui para fechar a tampa para vocês verem, ó. Eu preciso ficar quase na ponta do pé para conseguir alcançar essa tampa, para poder fechar o porta-malas do Argo. Ele é um carro bem bonito por fora, vocês já viram isso em detalhes, e por dentro também. Eu diria que é uma das versões mais legais do Argo à venda no mercado brasileiro. O Argo Tracking traz um motor 1.8 e-torque de 139 cavalos com etanol e 135 cavalos se for abastecido com gasolina. O torque máximo é de um pouquinho mais de 19 kgfm com etanol e 18,8 com gasolina no tanque. Esse motor, se você está pensando com seus botões, é o mesmo motor que equipava até um pouco tempo atrás a linha Palio, a picape Strada e até está presente em alguns modelos que são vendidos hoje pela Fiat, como é o caso do Doblò. Sim, o Doblò ainda existe. E ele também é utilizado no Jeep Renegade, que, caso você também não saiba, ele é fabricado pela Stellantis, que é a aliança firmada entre a FCA e a PSA, então é por isso que ele compartilha a motorização com o Argo Tracking, afinal de contas estamos falando da mesma empresa, né? No caso dessa versão aqui, Tracking, ele traz o câmbio automático de 6 velocidades, que novamente também é compartilhado com o Jeep Renegade. Por que eu tô falando tanto assim do Renegade? Porque os preços desses dois carros, eles se aproximam, no caso a versão Tracking do Argo e a versão de entrada do Renegade, que se chama simplesmente STD. O Argo Tracking ele custa um pouco mais de 80 mil reais sem opcionais. Do jeito que ele está aqui, ele bate nos 87, 88, mas pode chegar fácil a 90 mil reais. O consumo é um ponto que poderia melhorar. O Inmetro declara 6,6, 6,7 km por litro na cidade com etanol e um pouquinho mais de 8, quase 9 km por litro na estrada com o mesmo combustível. Se for com gasolina, as médias melhoram um pouco, mas não passam, por exemplo, de 12 km por litro na estrada. Poderia ser bem melhor. Lembrando que isso é uma média, ou seja, se você pisar mais, naturalmente o carro vai consumir mais. E lá no começo do vídeo você deve lembrar que eu disse que o Argo Tracking não é só um Argo cheio de acessórios, e realmente não é. Ele tem muito mais do que isso. A suspensão ela é elevada, a altura do solo, a gente já falou, é um pouquinho mais de 20 centímetros, isso está mais do que suficiente, é digna de uma altura, por exemplo, de SUVs. E ele traz também uma calibragem diferenciada na suspensão, então ela é mais rígida e isso significa que ela encara muito melhor os obstáculos da cidade, como por exemplo buracos, lombadas e por aí vai. Na prática eu estou numa rua bem pavimentada, mas se eu tivesse num terreno mais acidentado, cheio de buraco, lombada, a gente conseguiria passar até numa velocidade um pouquinho maior do que normalmente seria possível nas versões comuns do Argo, porque a suspensão ela tem, além dessa calibragem mais rígida, ela é um pouquinho mais resistente, então dá para você passar na lombada numa velocidade um pouco maior. Enfim, acho que é o máximo de adrenalina que você vai conseguir ter, não só nesse carro, como em qualquer aventureiro urbano que está à venda no mercado brasileiro, né? A direção ela é bem precisa, ela não é muito pesada, como por exemplo seria num carro da Volkswagen ou até nos carros da Renault, que dificulta até a realização de manobras, como por exemplo no Stepway. Se você já manobrou um Stepway, você sabe bem do que eu estou falando. A suspensão, novamente, apesar dela ter uma calibragem específica, ela não é muito dura, então não incomoda você passando por buraco, qualquer outro obstáculo, ela não chega a ser incômoda. E isso é um ponto positivo para o Argo Tracking, porque a calibragem da suspensão é bem diferente do que a gente está acostumado a ver. Então você acabou de ver que o Argo Tracking é uma das melhores versões do Argo à venda no nosso país, mas eu particularmente não compraria essa configuração e eu vou te dizer por quê. Embora ela tenha câmbio automático e uma boa lista de equipamentos de série, ela chega muito perto de 90 mil reais se for completona do jeito que ela está aqui. E por esse valor acho que você consegue comprar coisa bem mais legal, mais potente e melhor por esse preço, né? Fora isso, se você gostar muito do Argo Tracking, como esse carro de fato é muito legal, eu ficaria com a versão 1.3, mesmo tendo apenas câmbio manual. Ela é bem gostosa de dirigir, tanto quanto essa aqui, é bem mais econômica e também custa menos. É isso aí, gente, espero que vocês tenham gostado e até a próxima!